Olá, voltamos a conversar com o professor Alex Melo da Silva, que desenvolve um trabalho de extensão na Associação de Pais de Pessoas Especiais, usando mapas conceituais no aprendizado de alunos surdos. Professor, como que esse trabalho é feito na prática? Como é que esse mapa é desenvolvido? Até porque o aluno surdo muitas vezes não lê o português. Como é que isso é feito? Esse desenvolvimento foi um grande desafio. Como é que eu vou inserir pedagogicamente um mapa conceitual num contexto onde o aluno não lê? Então, nós conversamos com a APE e com os professores que participaram da oficina e decidimos utilizar ilustrações, gravuras, símbolos, para permitir que o aluno tenha alguma representação com um símbolo, com a figura. Inclusive símbolos da própria Libras? Símbolos tanto da própria Libras, como símbolos de determinado contexto. Por exemplo, imagens, fotografias, desenhos. Gravuras. Então a gente partiu da seguinte proposta: que assunto, que problema a gente poderia passar para ele? Então, como estava na época de São João, nós decidimos trabalhar o São João. Então ficou decidido que nós iríamos construir um mapa conceitual e um projeto de aprendizagem para o São João, onde a gente criou todo um projeto de aprendizagem desenvolvendo qual seria o problema, qual seria a metodologia, que situações de aprendizagem, que tipo de ilustrações nós iríamos utilizar, e decidimos que nós iríamos utilizar 3 tipos de ilustrações: danças, comidas típicas e santos. Até porque o tema é transversal, né? Ele envolve vários temas. Isso. Não é numa única festa, né? Mas isso foi feito como? Isso foi colado em cartaz? Não, a gente fez cartazes, onde a gente definiu, pronto, vão ter esses 3. Então, qual é o contexto que nós queremos? Então, a gente fez primeiro um mapa em português, onde a gente definiu a palavra-chave seria São João e as ilustrações seriam danças, comidas típicas e santos. Tranquilo, então a gente fez o mapa. Aí depois, como é que eu vou fazer agora para que o aluno entenda? Porque ainda está em português. Aí foi quando nós tivemos a ideia de transpor isso para Libras. A equipe, o pessoal da APE... Tudo em cartaz, tudo né? Em cartaz. Os mapas possuem até um software próprio, né? Que é o tem CMEP, mas isso foi tudo feito... Tem vários. Só que o problema todo é o seguinte: teria que ter uma outra oficina para capacitar os professores ao uso do software, que não é a proposta pedagógica do nosso trabalho. Nosso trabalho seria o quê? Que os professores se apropriassem da teoria de mapa conceitual para utilizá-la pedagogicamente com os alunos. Perfeito. Então, nesse a caso... ferramenta não importava nesse caso. Pode ser a posteriori que ela seja importante, porque a partir do momento que você manualmente entende, você pode utilizar a ferramenta. O software propriamente dito, não é? Então, por exemplo, nesse caso do São João, dança, santos, alimentação, comidas típicas, festejo, qual foi o resultado disso? Como é que os alunos conectaram esses vários elementos? No primeiro momento, quando a gente formulou isso, ainda estava difícil porque a gente ainda estava pensando em português. Foi quando a gente achou melhor, a equipe da APE, vamos jogar isso para Libras. Então, a partir do momento que a gente transformou um mapa conceitual em português para Libras... Com representações gráficas. Com representações em Libras. Significa o seguinte: a palavra São João, ela foi apresentada aos alunos em Libras. As relações com os santos, comidas típicas... Dança, folclore, também festejo. Foi apresentado aos alunos em Libras. Aí depois a gente pensou, tudo bem, toda a aula tem que ter uma atividade. Então também foi criado um exercício. Que exercício seria esse? O aluno, a partir da representação do mapa conceitual em Libras, ele ia fazer a mesma representação em português. Significa que a gente estava apresentando um conteúdo e esse conteúdo já estava sendo avaliado pelo professor. Porque para o aluno que não é ainda alfabetizado, é muito difícil ele representar isso em português. Então esse trabalho também ajudou os alunos a começarem a aprender a fazer relação com o português. Que eles não conhecem. Claro,
foi fundamental esse aporte. Quer dizer, que a gente não ficou só na parte do símbolo, do Libras. A gente também teve a contribuição de eles representarem isso em português. E com relação à interação, a professora e os alunos teve uma interação ótima. Por quê? Fugiu só de você mostrar a ele uma palavra. Você mostrou um contexto. Você mostrou um contexto, ainda deu oportunidades e links para que eles conectassem isso com as experiências próprias deles, que é o conhecimento prévio, com o conteúdo que eles possuem. Porque muitos acham que São João é só quadrilha. Só fogueira. É só a fogueira, é só quadrilha. Não entende que tem toda uma parte do santo, que tem os santos que são representados. Tem uma rede de significados, né, professor? Isso. Agora, os professores receberam bem, porque, veja, tudo que é novo causa um estranhamento, não é? Concordo. Ainda mais nessa seara pedagógica. Os professores receberam bem, trabalharam bem com isso. Como é que foi essa apresentação? Os ouvintes tiveram uma pequena resistência. Os que não são surdos. São os ouvintes, os que não são surdos. Os que são surdos, que são chamados não ouvintes, tiveram uma ótima receptividade. Porque, para eles puderam representar determinadas informações que eles não tinham como. É a oportunidade de fazer conexões que eram antes impensáveis, de materializá-las. Conceitos e relações. Ele não tinha como. Como é que eu vou explicar isso com esse conceito, com essa relação? A partir do mapa, eles puderam fazer isso. Que isso que é um importante, que foi bem demonstrado pela professora Maria Hermínia, que ela falou várias vezes comigo, claro, eu usei um intérprete. Que é a professora que é surda, né? Que é surda e foi uma das que mais contribuíram para o projeto. Mais contribuíram. Tanto é que um mapa conceitual que foi muito bem aceito, foi ela que desenvolveu com a ajuda. Mas a construção foi dela no cartaz, ela que montou. E a gente só teve o acompanhamento dela. Até porque o surdo ele vê a oportunidade de fazer uma rede de significados. Eles são muito criativos. Que para nós que somos ouvintes e falantes já é uma coisa comum, natural. A gente aprende fazendo isso, a gente já nasce fazendo isso. Professor, mais um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um pouco do professor Alex, falando sobre o uso de mapas conceituais com alunos surdos. O Conhecer volta já.